Inesperado, um podcast de Inês Jorge. Alô malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Cá estou eu mais uma semana. Não apareci a semana passada porque a minha vida tem estado um caos e eu estou sempre a dizer isto, portanto vou deixar de dizer. Apareço quando der, que há de ser sempre mais ou menos no máximo, semana sim, semana não. Mas pronto, é isto. Primeiro tópico que eu quero falar. Não sei se vocês reparam, mas aqui no cenário eu tenho do meu lado esquerdo uma planta. E esta planta foi-me dada num casamento em outubro. Esta é a planta, flor, seja o que for, da minha vida que mais tempo durou, mas ela está a começar a ceder. Não sei se vocês conseguem ver aqui, já está a ficar assim, e eu não acho que é porque eu a trato mal, porque dou pouca água, água a mais. Acho que o tempo de vida útil dela está a acabar. Se vocês por acaso percebem mais de plantas do que eu, ajudem-me se acham que isto tem salvação, se não, ela era muito maior, entretanto, foi ficando mais pequena, tipo, nós quando ficamos mais velhos também mirramos de tamanho, a planta parece-me ser a mesma coisa, mas de facto ela está a apodrecer aos poucos. Ela tinha um vaso, a semana passada, uma das minhas gatas decidiu ir tentar comer a planta, o vaso caiu e partiu-se, portanto, neste momento, é esta triste planta que nós temos aqui. Eventualmente vou ter que comprar outra, queria uma igual, porque eu gosto desta, mas ainda não encontrei, tipo no Lidl, que é o sítio onde eu acho que se compram plantas mais fixe. Nunca vi uma igual a esta, portanto aceito dicas se acham que isto tem salvação e também se acham que não tem, em que sítio é que eu posso comprar uma planta parecida com esta. Este é o primeiro tópico, vou pô-la aqui de novo porque assim ao longe acho que até disfarça qualquer coisa. Entretanto, o que é que eu tenho também para falar? Eu acho que desde que sou jovem, pequena e que ia para a praia todos os dias do verão, fizesse mais calor ou menos, acho que desde essa altura que não tínhamos um verão com tanto calor no Oeste. Todos os dias eu tenho calor. Todos os dias eu passo calor à noite a dormir, o meu quarto também é muito quente e não tenho ar-condicionado, mas tem estado de facto um verão, sabem? Que eu não sei até se não é um bocado estranho, porque tem estado também às vezes demasiado calor para esta zona. Não me estou a queixar, ainda bem, tenho pena de não estar de férias para dar para aproveitar um bocadinho mais a praia, mas de facto eu acho que quando eu ia para a praia com a minha avó, com a minha irmã e com a minha prima, que tínhamos para aí 10 anos, que íamos todos os santos dias, desde essa altura que eu não me lembro de um verão com o mar tão bom, com tanto calor, tipo temperatura mesmo de verão, a sério, sem estar sempre aquele vento horroroso do oeste em que uma pessoa tem que vestir sweats na praia. Mas pronto, isto também já foi um bocado mais a semana passada, já ouvi dizer, que ainda não fui, que esta semana já não está aquele mar tão bom como esteve, mas de facto, parabéns ao Oeste, estamos a voltar se calhar àquilo que já fomos e eu estou a gostar disso. Com o verão vem também o quê? Mais mosquitos, mais melgas, mais coisas que picam. E eu, por acaso de melgas, que é uma coisa que eu sofro sempre e todos os anos, desde que tenho o podcast, acho que falei aqui, este ano no meu quarto não tenho tido necessidade de fazer aquela rusga às melgas, porém, temos uma coisa mais grave, um problema mais grave aqui em casa, que é um ninho de vespas. Atenção, não é vespa asiática, se fosse já tínhamos ligado para a Proteção Civil, como aliás já aconteceu para aí o ano passado. Temos sim um ninho de vespas na caixa de correio. E eu vou aqui admitir, eu não tive ainda coragem de dizer isto à minha mãe porque ela foi a vítima desse ninho de vespas. Houve um dia que eu era para ir ver se tinha alguma coisa no correio, eu abro aquela portazinha de cima, sai uma vespa e eu tipo, ok, fechar, nunca mais abrir, esperar que alguém abra. Só que a minha ideia era esperar que alguém abrisse, mas avisar que tinha lá visto uma vespa. Esqueci-me disso e há um dia que eu estou a vir para casa e a minha mãe diz: Inês, olha, quando estiveres a chegar a casa, fecha o vidro do carro. E eu pensei, há um incêndio aí perto, há fumo, o que é que se está a passar? E eu, porquê? E ela, é que nós tínhamos um ninho de vespas aqui na caixa do correio, eu fui ver que cartas é que tínhamos e fui picada. E eu, pânico, porque imaginem que aquilo era um ninho de vespa asiática, a minha mãe podia estar em perigo, depois não era, percebemos que não era,
Mas isto já foi a semana passada e devo dizer-vos que é assim, há certas situações em que os animais ganham às pessoas e esta é uma delas. Agora o que é que sucede? A caixa de correio está aberta desde esse dia, está lá o ninho de vespas porque nenhuma de nós tem coragem de ir lá fazer alguma coisa, na verdade nem sabemos bem o que é que havemos de fazer, e então está lá o ninho de vespas a descoberto. Também já me apercebi que não estão lá nem mais nem menos, estão as mesmas. E outra coisa sobre isto é que eu com esta cena do ninho de olhar, estar a tentar perceber se era vespa asiática, se não era, porque os ninhos são diferentes. Se for vespa asiática, pá, é uma coisa muito mais fechada, nojento na mesma. Se for uma vespa normal, são uns ninhos assim com uns buraquinhos. E eu descobri com isto que eu tenho aquela fobia que não sei qual é o nome, que temos nojo de buraquinhos. Pá, porque eu, a olhar para aquilo, juro que me dá quase vontade de vomitar. Eu fico mesmo, ai que nojeira, tirem-me isto daqui. Por outro lado, é tipo, que nojeira, tirem-me isto daqui, mas enquanto isto está aqui eu vou estar sempre a olhar, porque é aquela cena de sermos um bocado... Ai, agora falhou uma palavra. Aquela coisa que... masoquistas, exato. Somos um bocado masoquistas, então é tipo, não gosto disto, sei que isto me dá nojo e apetece-me vomitar quando vejo, porém, deixa-me lá ver mais uma vez. Mas isto para dizer que, pronto, temos neste momento um ninho de vespas, não é gigante, atenção, claro, não estamos em perigo quando passamos ali, claro que não, a minha mãe teve porque abriu, elas assustaram-se, saíram todas e picaram-na, mas efetivamente ele continua lá porque nenhuma de nós tem coragem nem sabe bem o que fazer. Portanto, é também uma dica que eu vos peço, o que fazer com um ninho de vespas normais. Porque é assim, nós sabemos que as abelhas servem para alguma coisa. Agora, as vespas, I'm not sure que elas servem para alguma coisa de jeito na sociedade e não matar outros animais que fazem coisas de jeito. Por isso, eu acho que passa por como eliminar aquele ninho e aquelas vespas todas que lá estão. Não sei se vocês estão a passar mal com melgas, na nossa casa é isto que está a acontecer, também não quero falar demasiado das melgas, não vão elas depois aparecer e andar-me a chatear. Agora, coisas nada a ver. Eu, no meu novo trabalho, eu estou a trabalhar em gestão de redes sociais em 3 parques de diversões, digamos assim, e num deles nós temos uma experiência de kart cross, que eu tive que ir no sábado gravar para fazer conteúdos e não sei o quê. Eu tipo, bué da fixe, experiência de kart cross, deve ser muito bacana. Eu nunca pensei, era como é que eu ia estar a gravar a experiência, porque o kart tem lugar para 4 pessoas, ambas as reservas eram para 4 pessoas e eu tipo, não estou bem a ver como é que isto vai acontecer, mas vai acontecer de alguma forma. Eis que eu percebo que há uma das minhas colegas, neste caso, que vai a guiar o passeio e vai à frente numa Moto 4 e que a única forma de eu ir gravar e captar conteúdo era ir na Moto 4 com ela. Eu sou a pessoa que eu conheço que mais pânico, medo, tudo tem de motas. Depois descobri que Moto 4 não é a mesma coisa que uma moto a 2 rodas, como é óbvio, é muito mais seguro, na minha opinião, pelo menos para aquilo que andámos a fazer, que não era com uma grande velocidade, nem em sítios mega perigosos. Mas o que é que sucede? Portanto, eu estou prestes a começar a gravar as pessoas, gravo ali a entrada, não sei o quê, e depois aquilo é um trilho. Obviamente, se uma pessoa vai fazer um passeio de kart, quer passar por pedras, pó e isso tudo, e lá vou eu, na Moto 4 à frente. O que é que sucede? Como eu já referi, eu tenho medo de motas, e então eu estava bastante tensa. Ou seja, estava a minha colega à frente, eu estava atrás, na Moto 4, lá estou eu, tensa, sempre agarrada a umas coisas que aquilo tem ali de lado, depois de vez em quando queria gravar, vir-me para trás, meio agarrada com uma mão, a gravar as pessoas, com a outra, a segurar o telemóvel com toda a minha força, para o telemóvel não voar ou ir parar, sei lá onde, e depois, a parte mais engraçada, mas mais desconfortável também desta situação, e desculpem que isto agora vai ficar um bocado oversharing, eu estava com o período. E esse por si só não era o maior problema, porque eu já estava tensa, agarrada a tentar gravar tudo e mais alguma coisa. Estava com o período, que por si só também não é a coisa mais confortável do mundo, mas, e perdoem-me a partilha, eu não estava com a cueca certa para estar com o período. Porque eu estava com umas cuecas que estavam ligeiramente largas,
Então, de repente, eu estava em pânico, agarrada à Moto 4, com as pernas assim, bué de tensas, às tantas já uma dor na perna, com uma cueca larga. Com o período eu estava tipo, meu Deus, eu vou sair daqui toda suja, eu não sei o que é que me está a acontecer, o que mal fiz eu para vir parar aqui a um sábado de manhã com o período nesta circunstância, e de facto não foi de todo a experiência melhor da minha vida, também por burrice minha, como é lógico, como quase sempre tudo o que eu conto aqui, mas no final adorei a experiência, afinal não tenho medo de andar de Moto 4, isto para também dar aqui a parte positiva, e acho que o passeio de kart deve ser brutal, porque são as próprias pessoas que se inscrevem, que vão a conduzir, acho que deve ser uma sensação bué da fixe, melhor do que aquela que eu tive, e portanto fica aqui a sugestão, se quiserem saber mais onde é que isto se faz, não é assim tão caro, dá para ir em 4 amigos, é bué da fixe, e portanto, quem sabe também se forem, se não vou estar lá eu a gravar-vos e a captar conteúdo em condições, espero eu, um bocadinho melhores do que aquelas a que eu me propus desta primeira vez. Depois à tarde repeti, mas já sabia para o que é que eu ia e foi um bocadinho melhor. No entanto, umas dores nas pernas, mas eu acho mesmo que é culpa minha. É porque eu vou muito tensa, não é? Claro que aquilo de andar lá nas pedras, isso também é pânico. Mas a culpa é minha, maioritariamente, honestamente. Agora, falando de uma coisa nada a ver, não sei se vocês já se depararam no TikTok ou no Instagram, porque apareceu-me nos dois lados, com a atriz Bárbara Norton Matos, a.k.a. Sylvie do Inspector Max, louca nas redes, a fazer storytellings de dating. E assim, eu não vou criticar, eu adorei, porque eu nunca tinha visto, pelo menos nunca apareceu no meu algoritmo, mulheres assim mais velhas a contar coisas de dates, ainda por cima conhecidas. E depois estava bem interessante, porque os homens são mesmo iguais em todas as idades. Ela estava a contar que foi sair com um homem que já tinha vivido no mesmo prédio que ela, quando eram os dois comprometidos, entretanto estão os dois solteiros, ele meteu conversa com ela, ela tipo, ok, vamos a um restaurante, não sei o quê, lá vão, a coisa inicialmente está a correr bem, ela às tantas, a meio do almoço, percebe que a conversa não está a fluir e pensa, isto não vai dar em nada, e decide dizer ao homem que acha que aquilo não vai dar em nada. Inicialmente ela tenta dizer e ele tipo, tu és mesmo brincalhona, não sei o quê, estás a gozar, tipo, não leva a sério o que ela está a dizer. Ela tenta dizer 2 ou 3 vezes assim meio chill, ele não percebe. Ela vira-se para ele e diz, olha, eu estou mesmo a falar a sério, eu acho que isto não vai a lado nenhum, não vale a pena estarmos aqui a fingir. Eis que, atitude de homem recusado, vira-se para ela e diz, realmente, as pessoas têm razão, tu és mesmo maluca da cabeça e não sei o quê. Se ela é maluca da cabeça ou não, eu não sei. Mas se isto é a atitude mais de homem que foi recusado de sempre e que a maioria dos homens tem, seja em que idade for, pelos vistos, a verdade é que é. Porque os homens, no geral, têm muito esta atitude, que é tipo, eu sou um garanhão, eu estou aqui com uma atriz que é bué bonita e não sei o quê, olhem para mim, sou tão bom. Percebe, porque ela lhe diz diretamente que aquilo não vai a lado nenhum, não acredita, tipo, finge, porque é tipo, nem vou estar aqui a acreditar, porque eu sou tão bom, como é que tu não me queres? Ela diz, não quero mesmo, e é tipo, ok, és maluca. Não, tu é que és maluco, como é óbvio. Mas pronto, por isso é que, meninas, sempre que ele tentar dizer-vos que a ex era maluca, bué da vezes e não sei o quê, stop, provavelmente é ele que é. E assim, em último caso, acreditar em mulheres. E isto é assim, eu sei que há mulheres cabras, como há homens, mas a maior parte das vezes eu diria que ouvindo os dois lados, porque o nosso problema é que possivelmente muitas vezes só temos um lado, mas ouvindo os dois lados tenho quase a certeza que vamos retirar a conclusão que quem é mais maluco é o homem. Pronto, e já há bué de tempo que não falava mal de homens, também olhem, acho que estavam a sentir falta aqui, foi a Bárbara Norton de Matos que me deu esta ideia e eu agora estou ansiosa, eu não fui seguir, mas estou ansiosa que me vão aparecendo assim mais histórias de dating dela no TikTok, porque de facto eu achei interessante, é que eu podia vir aqui criticar, mas eu fiquei a ouvir e então quero mais, portanto espero que ela continue a ir a dates e a contar e que vão correndo mal porque tem mais graça.
Entretanto, só aqui antes de fechar, porque este episódio tem que ser mais curto, eu entro daqui a 10 minutos, o falo é que agora trabalho bastante perto, quero falar sobre a Odisseia. Eu fui ver no domingo a Odisseia, fui às 10h20 da manhã e isto foi uma grande jogada do Diego, porque é assim, um filme longo, eu sou a pessoa que mais adormece facilmente em filmes no cinema quando são muito longos, pouco longos, isso não interessa assim tanto, se for a partir das 8 da noite, quase certeza que eu vou adormecer. E eu não consigo explicar, eu até posso estar a gostar do filme, não tem nada a ver com isso, eu simplesmente não consigo. Está demasiado confortável, estou ali com o som alto, porque depois eu sou destas pessoas que adormece na boa com sons e não sei o quê, então para mim aquilo embala-me. Então o Diego pensou, filme de 3 horas, também já há poucos horários porque está toda a gente louca a querer ir ver, ainda por cima nós íamos ver em IMAX no Cascais Shopping, ou seja, mais gente ainda queria ir ver porque há poucas salas de IMAX, e então ele pensa, 10h20 da manhã, lá vamos nós, Cascais Shopping, lá, bem contentes, e eu devo dizer que eu estava com expectativa negativa para o filme, nem é zero, porque é tipo, eu acho sempre que não vou gostar deste tipo de filmes porque eu normalmente não gosto. Não gosto deste tipo de filmes de guerras e ainda por cima é longo, eu estava tipo 3 horas de guerra, socorro, tirem-me deste filme, percebem? E portanto ia com expectativa negativa. Eis que chego lá e toda a experiência é logo wow, quando o ecrã é a coisa mais gigante que eu já vi num cinema, a sala gigantesca também, nós ficámos assim nos lugares não nos mais à frente, também não nos mais atrás, ali mais ou menos a meio de lado, porque era o que havia, e honestamente eu gostei bué do sítio onde fiquei, via-se super bem, só tenho um apontamento que aquilo tinha assim umas barras, pá, nem sei explicar, uma divisão com umas barras e eu sendo pequena, a barra ficava mesmo na altura das legendas e eu tinha que me encostar assim, tipo, bué bem e pôr assim para conseguir ler, mas pronto, sobre o filme, como eu ia com expectativa negativa, pá, ele surpreendeu-me imenso. Não foram 3 horas de seca como eu achei, eu tive entretido ao tempo todo, eu adorei aquilo, do princípio ao fim, não achei seca em momento nenhum, achei sim umas partes um bocado mais estranhas e que não é bem a minha cena, mas eu não achei seca. Vão ver, se puderem, vão ver em IMAX, se puderem vão ver às 10h20 da manhã, porque passam 3 horas, é 1 da tarde, vocês ainda têm o dia todo para aproveitar, porque depois era isso, nós íamos às 2 da tarde, saíamos às 5, tarde toda perdida. Íamos às 6, saíamos às 9, pá, depois ainda tinha que estar a vir para casa ou assim. Não ia dar, percebem? Então, 10h20 da manhã, grande horário, sala IMAX, top. Às vezes até achei o som um bocado alto demais, também acho que não há necessidade do som às vezes quase me perfurar os tímpanos, porque também, pronto, temos de dizer aqui a verdade. Mas no geral, pá, amei a experiência, vão ver a Odisseia, gostei mesmo muito. Os bilhetes IMAX, não conseguimos usar aquele 2x1 da nós e são um bocado mais caros, mas juro que vale. Não vou falar demasiado sobre o filme porque saiu há relativamente pouco tempo e não quero dar spoilers, mas eu gostei muito e eu achava que não ia gostar. Sinto que isto pode ser uma boa premissa para vos dar vontade de ver se ainda não foram. Agora para fechar, só aqui com a curiosidade da semana. Eu não sei se vocês sabem, mas uma amiga minha estava-me a contar que participou num passatempo do Jardim Zoológico para ganhar bilhetes e a pergunta era qual é o primeiro alimento dos flamingos quando nascem. E assim, a maioria dos animais, pelo menos os mamíferos, é alimentarem-se do leite, dos pais e isso tudo, e os flamingos também. Só que o interessante aqui é que os flamingos bebem leite do papo dos pais, ou seja, aquele papo que eles têm cria um leite e é aí que os flamingos se alimentam pela primeira vez. Fiquem com esta, até para a semana, beijinhos!